Master Hunter K. Capítulo 165 ao 169. 14ª visita ao mercado negro. Sung Jin verificou os itens que obteve da raid no primeira gota. Como sempre fazia. Os itens que ele decidiu manter eram 4 no total. A joia azul obtida como a peça oculta. A venda que lhe foi dada por Arshayard. O cajado e o cubo. Sung Jin estava cheio de expectativas quando a joia azul foi identificada como um material de artesanato. Ele estava planejando trazê-la para Cargos. Se o ferreiro fosse capaz de fazer um item da mesma classe como o Anel do Grande Sábio, aumentaria dramaticamente seu próprio poder. Sung Jin. Em seguida, pegou a venda que ele tinha confundido primeiro com um óculos de sol e segundo como um visor VR. Tinha uma aparência muito peculiar. Eu vou testar isso hoje à noite. Ele colocou a venda no cubo depois de tomar uma decisão. A próxima foi o cajado. Na verdade, não havia utilidade para o cajado. Mesmo que ele tivesse um grande repertório de feitiços, não poderia ser comparado às suas 4 espadas. Lua espectral, sangue vingado, Artêmio e Ariane. Mas mesmo assim, Sung Jin decidiu segurar o cajado sem mandá-lo para a casa de leilões. Já que até mesmo o dragão Arshayar tinha definitivamente dito: talvez você também precisará disso. O último item era um cubo que se parecia com o cubo da operadora. Era muito menor em tamanho e parecia que não caberia muitos itens. Mas o dragão disse muitas coisas estranhas. É para manter a tradição. Humano. Desde que eu perdi, estou te dando uma recompensa. Aquele cubo é algo que você está usando. Mas não é seu. Certo? No entanto, aquele cubo que você está segurando, esse é seu. Enquanto segurava, Sung Jin tomou um pequeno gole do chá gelado enquanto inspecionava o cubo. A xícara era na maior parte água gelada derretida porque ele tinha tomado muito mais cedo. Mas Sung Jin não deu a menor importância. Ele estava muito ocupado observando o cubo. Parecia que colocar espadas ou escudos seria impossível com base no tamanho. Ela aguentaria um colar ou anel no máximo. Sung Jin estava segurando quando ele distraidamente disse: Ei, operadora! O cubo da operadora se aproximou de Sung Jin quando foi chamado. Oh! Certo! Agora que ele pensou nisso, o cubo não estava sob o controle da operadora. A operadora então perguntou a Sung Jin, sem saber o que fazer: por favor, nomeie o serviço desejado. Não é nada. O cubo da operadora retornou à sua posição original com as palavras de Sung Jin. Sung Jin olhou de volta para o pequeno cubo. Não posso deixar de pensar que isso precisa ser operado manualmente. Era um cubo equilátero. Pensando que o único lado decorado com um desenho azul de um dragão era suspeito. Sung Jin deu uma olhada mais de perto quando ele acidentalmente pressionou o lado e depois. Clique. Com um som, o lado do cubo se levantou e abriu. Sung Jin ficou surpreso por um momento, mas inspecionou calmamente o interior. O interior do cubo estava muito escuro, como o cubo da operadora. Oh! Então o interior também é ilimitado. Certo? Sung Jin deu uma olhada em suas mãos. Muitos de seus dedos estavam decorados com anéis. E entre eles, ele selecionou o anel mais antigo de todos. O dedo de Lis.
Desequipar. Logo o anel enrolado em seu dedo se desenrolou e se arrastou para longe como uma lagarta e retomou um formato de anel sobre a mesa. Sung Jin pegou o anel e jogou-o dentro. Mas ele ouviu o anel bater no fundo. O que? Sung Jin verificou o interior. O dedo de Lice estava descansando dentro. Espere. Sung Jin colocou cuidadosamente o dedo na caixa. Ele primeiro tirou o dedo de Lice novamente e colocou-o em cima da mesa e depois tentou tocar as paredes do cubo com a mão. Como esperado. Seu dedo alcançou o fundo do cubo. O interior do cubo aparentemente sem fundo era simplesmente pintado de preto. O que é isso? Não é ilimitado. Embora Sung Jin tivesse pensado que era como o cubo da operadora. Na verdade não era tão semelhante. Como era agora? Não era melhor que um pequeno armário. Sung Jin amaldiçoou o dragão em sua mente. Uau! Ele passou todo esse tempo tentando agir como se ele tivesse feito algo incrível. E isso é o que ele dá como recompensa? Sung Jin olhou para o pequeno cubo um pouco mais antes de jogá-lo no cubo da operadora. Ele estava dizendo a si mesmo: haverá uma hora em que será útil, mas ele não conseguia entender para que seria usado ainda. Bem, pelo menos não faz mal para eu ficar com isso. Sung Jin concluiu seus pensamentos sobre o assunto e começou a inspecionar o resto dos itens. O restante eram itens que ele havia obtido da caça aos Trolls. Tudo isso estava programado para ser leiloado. Sung Jin pegou um guardanapo e uma caneta e começou a anotar seus preços. A avaliação dos itens foi concluída muito mais cedo do que o habitual. Houve apenas uma rodada de caça de Trolls dessa vez. Então ele acabou recebendo menos itens do que da última vez. E verdade seja dita, os Trolls provavelmente continuariam a diminuir em número à medida que as raids avançassem desse ponto em diante. De acordo com a operadora, o número de caçadores restantes era de 6.710. Se ele for dividido em grupos de 5 pessoas, significava que agora havia 1.342 participantes restantes. Agora não havia muitos Trolls ou oportunidades de trollar sobrando. Sung Jin pegou o mármore do perseguidor de Trolls que ainda tinha cargas sobrando. Eu acho que essa parte está começando a chegar ao fim. Logo ele não precisaria pagar 5 mármores por vez no mais escuro que o preto. Sung Jin girou a caneta no ar quando ele contou o total novamente. 6.710 caçadores. 1.842 grupos. Na verdade, essa raid nas grandes planícies de Barrasta era na verdade uma raid de alta dificuldade onde até mesmo o menor erro poderia levar rapidamente a uma derrota. Especialmente considerando o fato de que a batalha final contra o exército principal era essencialmente uma guerra em pequena escala. Era muito difícil para qualquer grupo sair intacto. Antes da regressão, ele mal sobreviveu depois de sacrificar alguns de seus companheiros de grupo. E até mesmo a maioria dos escolhidos perderam alguns companheiros durante a raid. Apesar do bônus de 20% dos atributos de Sung Jin. Mas, considerando a dificuldade, o número de pessoas que sobreviveram a essa raid foi bastante alto. Eu tenho certeza agora. O número de caçadores sobreviventes é maior do que antes. Por que isso aconteceu? Sung Jin pensou nisso com cuidado. Ele não conseguia pensar em nada que se destacasse antes. Então por que o resultado foi tão diferente? Se alguma coisa pode ser dito ter mudado, seria que essa é a minha segunda vez. Agora que ele pensou nisso,
Sung Jin sentiu que ele havia contribuído para a mudança. Primeiro, ele salvou diretamente muitos caçadores. Seren foi um excelente exemplo. Se não fosse por ele, ela teria morrido no desfiladeiro. Não só ela, mas Sung Jin também tentou manter todos que ele encontrou vivos o máximo possível. Ele causou problemas no começo, tendo uma grande porcentagem de pontos de contribuição. Mas ele se conteve mais e mais à medida que as raids avançavam. Então, teria havido um grande número de pessoas que não morreram graças a ele. Em segundo lugar, ele ativamente matou um grande número de trolls. Trolls podem se fortalecer, mas inevitavelmente levam a uma diminuição geral no número de pessoas. Mas como ele havia caçado muitos deles, as vítimas seriam indiretamente salvas por suas ações. E finalmente, ele mesmo escolheu a dedo os escolhidos e criou um formato onde eles protegem os caçadores e os levam até o fim da raid. Um bom número de pessoas foram salvas por seus esforços. Mas não pode ser tudo isso. Sung Jin não conseguiu descobrir a causa. Mas não pensou muito. Não era como se ele pudesse se lembrar do número exato da última vez. Então seria difícil fazer uma comparação com alguma certeza. Sung Jin levantou-se e dirigiu-se para a casa de leilões dos irmãos porcos. Bem-vindo, senhor caçador. Sung Jin colocou os itens que ele recebeu no leilão e perguntou sobre os itens ainda não vendidos nos dias anteriores. Então, algum item com lances? Nenhum, senhor caçador. Nenhum? Não há um, senhor. O número de itens que não serão comprados ou comprados pelo preço mínimo listado está aumentando. Isso também é devido à diminuição da população total. Havia agora muito poucos compradores restantes. Então, por favor, tire isso. Isso e isso do leilão. Vou enviá-los diretamente para o seu cubo. Sung Jin pegou os itens que ficou por vender durante algumas rodadas e colocou-os em seu cubo. Em seguida, ele visitou a loja de penhores. Bem-vindo, senhor caçador. Sung Jin vendeu os itens não leiloáveis por algumas moedas. Era um preço muito menor do que ele poderia ter exigido de um leilão. Mas era melhor ter algo em vez de continuar segurando o item em uma casa de leilões abandonada. Sung Jin dirigiu-se à forja de Cargos quando terminou seus negócios. Cargos estava sentado em cima da bigorna, fumando um cigarro quando notou Sung Jin se aproximando e acenou com as mãos. E o dono das 4 espadas. Como estão as coisas? Sung Jin assentiu em resposta. Cargos segurou o cigarro entre os dentes enquanto esfregava as mãos e perguntava. Então, o que você tem para mim dessa vez? Sung Jin tirou a peça oculta dessa rodada. A joia azul que pareceria ter nuvens flutuando internamente. Você reconhece isso? Mas o queixo de Cargos e o cigarro caíram no chão. Ele olhou para a joia de boca aberta. Apenas. Onde você a achou? Sung Jin pensou por um momento. Ele tinha visto uma reação semelhante a quando ele trouxe o coração de dragão. Mas, como sempre, a resposta de Sung Jin foi a mesma. Claro que na raid. Cargos aceitou a joia com mãos trêmulas. Sung Jin disse para ele. Eu acho que o nome dessa joia era. Como era mesmo?
Preparação final de Elendil? Tem muitos nomes. Céu azul. Preparação final. Valor do universo. Início do fim. Disse Cargus, que pela primeira vez estava agindo como se estivesse segurando uma pedra preciosa em suas mãos. Sung Jin então respondeu: de qualquer forma, você é capaz de transformar isso em algo? Algo que eu possa usar. Sung Jin estava esperando o usual claro como resposta porque Cargus tinha conseguido completar cada pedido com sucesso. Mas Cargus deu uma resposta inesperada em vez disso. Talvez. E ele tinha uma voz tão pouco confiante quando respondeu. Sung Jin então disse com uma voz desapontada: talvez? Cargus respondeu como se estivesse dando uma desculpa. É por causa da natureza dessa coisa. Quer você queime ou congele. Você não pode prever como isso vai reagir. Sung Jin agora tinha certeza de que Cargus nunca havia tocado nesse item antes. Então ele perguntou: então, isso significa que você não pode usá-la? Cargus desviou o olhar da joia pela primeira vez e virou-se para Sung Jin. Não. Quero dizer, eu quero dar uma chance. Pelo menos. Seu olhar parecia indicar eu posso falhar. Mas por favor me dê uma chance nisso. Sung Jin olhou para ele com os braços cruzados por um momento. A verdade seja dita. A resposta foi pré-determinada desde o início. Não havia mais ninguém no mercado negro que ele pudesse pedir ajuda. Se ele fosse à loja de Meridian, poderia vendê-la. Mas não poderia valer a pena ao invés de transformá-la em um item para levar consigo. Então, boa sorte. Em suas palavras. Cargus pareceu surpreso. Realmente? Sim. Você sempre fez bem até agora. Eu só vou ter que confiar em sua habilidade. Tudo bem. Então vou colocar meu coração e minha alma nisso. Eu darei o meu melhor. Em troca, não cobrarei nada por isso. Tá bom. Bem, não é como se o dinheiro fosse um problema. Cargus murmurou para si mesmo enquanto segurava a joia como se não pudesse mais ouvir Sung Jin. Vou ter que chamar meus primos. Primos? Sim. Meus primos. Eles são todos ferreiros como eu. Eu sinto que eu precisarei da ajuda deles para tentar. Então quanto tempo você acha que vai demorar? Provavelmente 3 dias. 3 dias? Esse é o mínimo. 3 dias. Ele disse que levaria um dia para fazer algo do coração de dragão. Mas isso levaria muito mais tempo. Como essa era uma raid de 10 membros. Um dia será para descansar. Provavelmente vou conseguir ver o resultado após o final da próxima raid. De um jeito ou de outro. Ele não tinha outra escolha. Então eu vou deixar para você. Entendido. Sung Jin despediu-se e deixou o ferreiro. No caminho de volta, ele se virou para ver. E Cargus ainda estava olhando para a joia enquanto a segurava como se fosse um artefato divino. Bem, ele é um artesão de ponta a ponta. Então ele fará o melhor que puder. Sung Jin voltou para seu quarto no 99 noites e desabou sobre a cama. Foi uma longa raid e ele se sentiu exausto. Sung Jin queria tirar uma soneca até a hora do jantar. Mas uma vez que ele fechou os olhos,
Ele se lembrou do rosto de Edward que ele falhou em matar mais cedo hoje. Até a voz dele do passado distante. Sung Jin. Ele não conseguia dormir agora que se lembrava. Então Sung Jin ficou deitado na cama até a hora do jantar. Sem adormecer. Aqui está a pizza de Chicago que você pediu. Onde devo colocá-la? Baltrin levantou a mão em resposta à pergunta de Dalupin. Aqui. Uma pizza inteira ao estilo de Chicago coberta com fatias de queijo amarelo e calabresa foi colocada na frente de Baltrin. Ao ver isso, Franz engoliu sua saliva enquanto dizia: Oh! Isso parece delicioso. Baltrin. Também posso ficar com uma fatia? Claro. Aqui. Baltrin pegou uma fatia da pizza. O queijo na pizza esticou por uma quantidade incrível. Franz deliberadamente falou em voz alta quando viu isso. Uva. Isso parece ótimo. Enquanto ele fazia isso, ele deu uma olhada rápida ao redor. 99 noites. Era a hora do jantar para o mestre caçador Kei e os escolhidos de Kei. Como sempre, um sumptuoso banquete foi colocado em cima da mesa. Mas a atmosfera era diferente da habitual. O clima parecia mais solene do que antes. Mesmo enquanto comiam, os outros não diziam muito. O único que estava falando animadamente era Franz. A razão para essa atmosfera foi por causa de serem Ikei. Parece que algo aconteceu durante a raid, pois as duas pessoas não disseram uma única palavra. Além disso, mesmo que Franz não soubesse o que aconteceu, havia uma atmosfera fria que cercava os dois. Franz era a única pessoa falando à mesa. Baltrin e Nada não se manifestaram, pois estavam atentos a serem Ikei. E Marradas estava reservado desde o início. Aconteceu alguma coisa? Franz deu olhares para os dois, mas não conseguiu obter uma única pista sobre o que aconteceu entre eles. No entanto, ele tentou trazer tópicos de bem-estar para animar a atmosfera. Embora essa raid tenha sido incrivelmente difícil, é um alívio que todos terminaram em segurança, já que parece que não sobrou muito até o final. Aguentem todos. Quando as raids terminarem, seremos os heróis do mundo. Afinal, Baltrin reagiu às suas palavras. Heróis? Claro. A operadora disse que quando as raids acabarem, há 6.000 pessoas restantes? Isso significa que, excluindo esses 6.000, todos estão presos dentro do purgatório. Se algumas pessoas são capazes de libertá-los, então eles definitivamente não seriam tratados como heróis? Baltrin assentiu com a cabeça enquanto mastigava sua pizza. Não apenas alguns heróis. Também. Nós definitivamente nos tornaremos heróis em uma escala global. A popularidade global é natural. E provavelmente ganharemos uma incrível quantia de dinheiro? Dinheiro? Dessa vez, Nada mostrou algum interesse. Claro. Empresas de todo o mundo estarão ansiosas para que possamos estar em seus comerciais. Você não acha? Por exemplo, empresas esportivas como Dickel e Dias. Não. Nos tornaremos modelos comerciais VIP para todos os negócios.
Nada colocou o cotovelo na mesa e apoiou a boca com a mão enquanto dizia: HRM. Isso soa provável? Quando as raids forem concluídas, todos provavelmente ficarão incrivelmente ocupados, já que você provavelmente será convidado para lugares em todo o mundo. E você também pode ter que preparar uma autobiografia de suas experiências, já que elas provavelmente venderão como pão quente. Até mesmo Marradas, que até então havia escutado silenciosamente, disse alguma coisa. Se for para escrever um livro, então estou um pouco interessado. Já que no budismo, disse que difundir as doutrinas budistas é um dos métodos que acumulam-se mais virtudes. Acredito que um livro razoavelmente decente poderia ser escrito se eu combinar as experiências que obtive aqui com os ensinamentos do budismo. Enquanto a conversa continuava, a atmosfera rígida ficou ligeiramente relaxada. Riqueza e fama. Esses dois tópicos são tópicos de que todos gostam. Se isso acontecer, o que vocês querem fazer? Eu quero viajar ao redor do mundo. Eu quero ver todas as atrações enquanto como boa comida. Ver ótimos lugares e ficar em ótimos locais. Já que seremos bem-vindos onde quer que formos. Provavelmente seremos recebidos muito calorosamente. Quer sejam hotéis ou restaurantes. Eles podem até querer que a gente venha. Baltrin tinha sonhos mais humildes em comparação. Viajar? Eu não gosto de ir a lugares. Se eu me tornar tão rico, quero comprar um prédio em Manhattan. Um lugar onde posso ver claramente o Central Park. Lá, eu vou beber um pouco de uísque quando olho para baixo do último andar. Embora no passado eu pudesse apenas olhar para cima do carro da polícia. Baltrin sorriu como se estivesse feliz simplesmente imaginando. Nada. Como esperado. Parecia ter interesse em imóveis. Eu quero comprar um velho castelo na França. Depois de comprar um, eu poderia ser como uma rainha em todas as férias. Não. Se fosse assim, não haveria necessidade de trabalhar. Certo? Ah. Certo. Quando eu sair, quero dar um tapa no meu superior quando sair. E então jogar o envelope de demissão na cara dele. Eu sempre quis fazer isso. Ela bateu no ar 2 vezes com o vazio enquanto falava. Marradas não tinha nenhum desejo por posses físicas. Mas havia algo que ele queria fazer. Havia planos para que alguns budistas do Canadá construírem um templo em Toronto. Mas foi adiado por alguns anos devido à falta de fundos. Se eu conseguisse dinheiro, gostaria de doar para a causa. O país provavelmente fará isso por você. Mesmo que você não lhes dê dinheiro. Isso é. Se o reverendo Marradas quiser. Ele iria? Claro. Você é um herói que salvou a Terra. Você acha que eles não fariam pelo menos algo assim? Enquanto continuavam conversando, a atmosfera na mesa começou a ficar mais clara. No entanto, apesar disso serem e Kay permaneceram em silêncio. Mesmo depois que a refeição terminou e era hora da sobremesa, eles continuaram a manter o silêncio. Era óbvio que algo havia acontecido com os dois. Ou talvez entre os dois. Então eu vou levar seus pedidos para a sobremesa. Quando Dalupin trouxe uma caneta e papel.
Seren se levantou do lugar dela. Sinto muito. Mas as instruções serão amanhã. Certo? Eu vou para a cama primeiro. Desde que hoje foi muito cansativo. Agora que olhavam, ela só havia comido metade do gooksu que ela pediu para o jantar. Os caçadores ficaram ligeiramente surpresos. Mas ninguém parou Seren, que saiu dizendo que ela estava cansada. Como ela disse, a raid ocorreria 2 dias depois e hoje era um dia de folga. Então, tchau. Tenha uma boa noite. Depois de se despedir, Seren virou a cabeça para o cubo da operadora e disse: Operadora, me envie de volta para minha dimensão. Com essas palavras, ela desapareceu da mesa do 99 noites. Ao mesmo tempo, Franz olhou para Ki, que estava sem palavras olhando para a mesa da qual ela havia desaparecido. Franz pensou. Algo definitivamente aconteceu entre os dois. SM. Todos vocês fizeram bem. Como o período de descanso é até amanhã, descansem bem hoje. Sung Jin disse enquanto se levantava do seu assento. Os caçadores retornaram às suas respectivas dimensões. Um por um. Deixado sozinho, Sung Jin voltou ao seu quarto e abriu a porta. A figura de Seren, que não disse nada durante o jantar, ficou em sua mente. Você pode ficar um pouco? Ele queria mantê-la aqui e falar com ela. Mas ela alegou que estava cansada e foi embora. Os sentimentos de Sung Jin eram complicados. Claro. Não era como se ele não entendesse seus sentimentos. Isso porque Edward era alguém que realmente parecia ser uma boa pessoa. No entanto, em vez disso, ele era mais perigoso por causa disso. Da última vez, os 10 finais eram pessoas que não se encaixavam bem. Mas todos gostavam e confiavam em Edward. No entanto, no momento final, ele os apunhalou pelas costas. Sua traição foi muito mais eficaz por causa disso. Eu tenho que explicar o que aconteceu naquela época. Embora não fosse algo que ele desejasse lembrar, ele não tinha escolha. Esse era o único método que ele poderia usar para persuadi-la. No entanto, por algum motivo ele se sentiu triste. Mesmo que ela não entendesse imediatamente, ele esperava que ela o ajudasse. Sung Jin sentou-se em cima de sua cama dentro do seu quarto. Depois de jantar, não havia nada para fazer em particular. Ele não iria às compras no mercado negro. Nem haveria uma raid amanhã. No entanto, de repente, Sung Jin pensou no que o dragão Archayard tinha dito. Ah! Certo. Antes, enquanto eu lia suas memórias, havia algo que eu também estava curioso. Tendo pensado sobre esse momento, Sung Jin chamou a operadora. Operadora. E por favor fale. Essa máscara de olhos que eu obtive da Rai. O sonho eterno? Tire-a para mim. A pedido de Sung Jin. A máscara de olhos surgiu do cubo. Sung Jin levantou-a e examinou. O dragão, que deu uma olhada em seu passado, havia dito algo estranho ao entregar a máscara para Sung Jin. Por que Edward, naquela época, atirou feitiços em seus aliados? O dragão também havia dito.
Há um assunto que eu estava pensando recentemente. Se você pode conhecer o passado em sua totalidade, então você não poderia prever o futuro em sua totalidade? Algo parecido. Com isso em mente, eu vou te dar isso. Sung Jin segurou o item acima de sua cabeça quando mais uma vez puxou a janela de explicação da operadora. Ele então leu a habilidade ativa Visão da Fantasia novamente. Mostra o que você quer ver dentro das lacunas entre o tempo que passou voando. Só ativa quando dorme por mais de 7 horas. Sung Jin perguntou à operadora. Operadora. Que horas são? Inteligência Artificial hora 19 horas 45 minutos 33 segundos. Independentemente das coisas. Ele tinha que ir para o mais escuro que o preto, às 4:30 da manhã. Desde que eu tenho que levantar às 4 da manhã. Nesse caso, a fim de dormir por mais de 7 horas. Ele teve que adormecer até às 21:00. O mais tarde possível. Desde que ele não conseguiu dormir no momento em que ele se deitou. Ele teve que tentar adormecer às 20:30. Sung Jin disse à operadora. Operadora. Defina um alarme para 8:20 da noite. E entendido. É 8:20. Senhor Caçador. Sung Jin olhou para o cubo da operadora. Ele acionou um alarme caso ele se esquecesse. Mas ao invés disso, ele pensou constantemente sobre o assunto e ficou cheio de tensão. Sung Jin ergueu a máscara de olhos e deitou na cama. Depois, ele desligou a lâmpada ao lado da cabeceira da cama. Os quartos da pousada do 99 Noites eram ótimos para dormir. Mesmo para pessoas sensíveis à luz. Depois de desligar a última lâmpada, restou apenas uma escuridão. Embora não se comparasse à escuridão do mais escuro que o preto. Sung Jin colocou a máscara no rosto enquanto pensava. Mesmo que esteja escuro. Vestir uma máscara de olhos. Depois, ele se deitou na cama. Embora parecesse bastante grande, não pesava quase nada. Não havia sensação de desconforto ao se deitar enquanto a usava assim. Se eu adormecer assim. É isso? Ele não conseguia perceber como deveria ativá-la. No entanto, ela foi definitivamente identificada como uma habilidade passiva. Então provavelmente não havia nada que ele tivesse que deliberadamente fazer. Ainda assim, como dizia que mostraria o que você quer ver dentro das lacunas entre o tempo que passou, ele deveria ao menos pensar sobre o que queria ver. Sem pensar muito mais. Sung Jin pensou sobre o incidente. Naquela época, quando Edward tinha atirado magia em seus companheiros de grupo. No entanto, mesmo que seja assim, a razão pela qual ele atirou magia em nós. Isso não é impossível descobrir? Sung Jin teve suas dúvidas. Mas ainda decidiu ouvir as palavras do dragão. Ele tentou adormecer enquanto pensava sobre aquela época. No entanto, desde que ele estava tentando com força adormecer, o sono não veio facilmente. Uma pessoa comeu e dormiu com base no ciclo do seu corpo. Independentemente do que ele desejou. Por várias semanas. Sung Jin estava vivendo uma vida onde ele foi dormir por volta das 10 e acordou às 4 horas. De repente, ele começou a se preocupar. Isso. O que eu faço se não conseguir dormir? Fracassar aqui desperdiçaria o dia todo.
desde que ele não podia tirar um cochilo por 7 horas. Sung Jin perguntou ao operador enquanto estava deitado com os olhos fechados. Operadora. Que horas são? Inteligência artificial, hora é 8 horas 31 minutos e 21 segundos. Ainda havia muito tempo sobrando. Sung Jin tentou adormecer um pouco mais. No entanto, o sono não veio. Operadora. Que horas são? Inteligência artificial, hora é 8 horas 45 minutos e 2 segundos. Faltavam 15 minutos. Se é assim. Ainda assim. Era um item que ele obteve depois de passar por muitas dificuldades. Então não era como se ele simplesmente não pudesse testá-lo. Sung Jin decidiu desligar o alarme das 4 da manhã para tentar dormir por mais 5 minutos. Ele tentou dormir mais uma vez enquanto pensava naquele incidente. No entanto, por algum motivo, o sono novamente não veio facilmente. Sentindo-se desamparado, Sung Jin estava prestes a se levantar e chamar a operadora. Quando naquele momento, de repente, ele pôde ouvir a voz de outra pessoa. Ei, Sung Jin. Vem aqui um pouco. Quando Sung Jin levantou a cabeça e olhou, Ilish estava apontando para ele. O Ilish que ele matou pessoalmente não faz muito tempo. O que está acontecendo? Embora Sung Jin estivesse pensando assim, seu corpo começou a andar em direção a Ilish. Ele logo percebeu que havia chegado dentro de um sonho. Sung Jin tirou a sangue vingado e segurou-a para cima. Shun. Como sempre. Sangue vingado soltou um som agudo saindo de sua bainha. Sung Jin moveu ansiosamente os pés. No entanto, naquele momento, um som não identificável podia ser ouvido vindo da escuridão. Kiei! Alguém gritou por trás. Estão vindo! Logo, criaturas estranhas e reconhecíveis apareceram dos portais. Corpos negros com muitos apêndices. Como um polvo coberto de tinta. No entanto, havia dentes de serra presos a cada apêndice. Além disso, esses polvos balançavam as pernas como se estivessem enlouquecidos. Sung Jin movimentou-se atentamente para desviá-los. Ele saltou para trás. Rolou para o lado e pulou no ar. No entanto, ele não podia fugir de todos porque sua atenção estava concentrada em se esquivar dos apêndices que vinham voando de frente para ele. Mas ele era incapaz de ver a perna que estava se aproximando dele por trás. Schlick! Sung Jin desesperadamente balançou a sangue vingado quando sentiu uma sensação estranha em torno de sua perna. Embora ele conseguisse acabar com o tentáculo do polvo que estava subindo pela sua perna, ele foi incapaz de bloquear o tentáculo que foi balançado na frente dele por causa disso. Tudo! Um enorme tentáculo atingiu Sung Jin no abdômen. Ku! Sung Jin soltou um grito quando ele rolou para trás. Havia uma ferida em zigue-zague em seu abdômen que foi causada quando os dentes do tentáculo rasgaram sua carne. Sangue saiu da ferida. Enquanto Sung Jin sonhando via o seu eu passado, ele pensava: que desagradável. Embora houvesse vários tentáculos idênticos que voavam em direção ao ele ensanguentado, o Sung Jin sonhando observava sem qualquer preocupação particular. Isso porque ele sabia que não morreria aqui. Ele morrerá durante a batalha contra o Rei Demônio. Independentemente de quaisquer ataques que ele recebesse desse monstro, ele não morreria aqui.
Acho que alguém ajudou aqui. Sung Jin virou a cabeça. Ryushin apareceu e empunhou sua lança como um relâmpago para protegê-lo quando ele do passado desmoronou. Ah! Enquanto isso, Mustafa apareceu e começou a usar magia de cura em seu eu passado. Feche as feridas e apague a dor. Cura! O Sung Jin sonhando acenou com a cabeça quando viu isso. Ah! Isso mesmo! Foi assim que aconteceu. O Sung Jin, que estava preso dentro do sonho, foi capaz de vigiar seu passado na perspectiva de terceira pessoa. Como se ele tivesse se tornado um fantasma. O seu eu do passado rapidamente se levantou e avançou de volta para a luta ao receber a magia de cura de Mustafa. A figura dele empunhando uma espada com uma mão era incrivelmente estranha. Naquela época, eu tinha usado apenas uma espada. Sung Jin voltou sua visão aos caçadores que estavam em guerra e examinou os arredores. Dentro do castelo do Rei Demônio, havia estátuas de pedra grotescas. Colunas envoltas em videiras bizarras e vitrais mostrando visões terríveis como tortura ou execução. Ele estava muito focado na raid e não prestou atenção em mais nada. Desde que ele foi pego entre questões de vida ou morte. Não olhou em volta para o seu entorno. Sung Jin ignorou os eventos do passado que ele já conhecia e, em vez disso, passou o tempo examinando esses detalhes. Enquanto fazia isso, os caçadores estavam começando a ganhar. Foi apenas a progressão natural dos eventos. Mesmo que as pessoas envolvidas não percebessem isso na época. Sung Jin retornou ao lugar onde estava o seu eu passado. Seu eu passado se esquivava dos apêndices dos monstros polvo quando ele soltou um grito ligeiramente embaraçoso e cortou um tentáculo. Uiap! Sung Jin sentiu um pouco de vergonha. O que? Eu ainda sou assim? Independentemente disso, o seu eu passado, que era significativamente mais lento do que o atual, uniu forças com seus aliados e mal conseguiu acertar sua espada no corpo principal do monstro. Uma vez que o corpo principal morreu, os membros que estavam se contorcendo até agora começaram a encolher como gelo seco em cima de uma grade e desapareceram no ar. Assim que a luta terminou, Ilish olhou ao redor da área e disse: agora o tempo restante é. Se podemos nos mover, devemos nos mover o mais rápido possível. Ao ouvir essas palavras, Hildebrandt virou a cabeça e perguntou: ei! Alguém está ferido? Levantem suas mãos. Não. Não. No entanto, naquele momento, esperem. Mustafa, que estava bem atrás, ergueu a mão. O quê? Mustafa foi ferido em algum lugar. Eu não estou ferido. Mas eu usei toda a minha mana. Então me dê algum tempo para recuperá-la. Preciso de tempo para meditar. Naquela hora, Edward também cautelosamente levantou a mão. Eu também gostaria que houvesse um pouco de tempo. Ilish olhou para Hildebrandt. Hildebrandt olhou de novo para Ilish e os dois assentiram com a cabeça. Ilish instou-os. Então, rapidamente, meditem. Perdemos muito tempo tratando as feridas no período de descanso anterior. Se continuar assim, parece que vamos morrer para a Operadora e não para o Rei Demônio. O Sung Jin sonhando olhou para a figura de Ilish, deixando Hildebrandt de lado.
É um pouco engraçado que eu seguisse os comandos de Lich. Bem, embora ele não tenha realmente cometido erros de cálculo. Sung Jin sentiu um pouco de frio quando pensou que um dos maiores Trolls havia liderado o grupo final. Mustafa se sentou no chão sem palavras e começou a usar alguma habilidade ativa sem mais delongas. Meditação. Depois que Mustafa começou. Edward. Nada. Hildebrandt. Shunsuke Araújo. Todos os caçadores que usaram um pouco de magia começaram a recuperar sua mana. Sung Jin examinou o que seu eu passado estava fazendo. Como Sung Jin era o único que não podia usar magia entre os 10 caçadores, ele não tinha nada para fazer enquanto recuperava sua mana. Agora que ele olhava, ele estava falando ociosamente com um Kuba. Você voou bem longe naquela hora. Você está bem. Sung Jin? Doeu um pouco. Mas desde que o Sr. Mustafa usou magia em mim. E você? Um Kuba. Você não foi atingido realmente? Apesar de todas essas pernas? Bem, eu me esquivei de tudo apenas movendo-me de um jeito e de outro de acordo com o meu instinto pavarra. Não foi uma conversa particularmente informativa. Sung Jin desviou o olhar do seu eu passado. Na verdade, nesse momento, observar Edward era mais importante do que se observar. Ele tinha que ver exatamente o que Edward fez. E quando ele começou seus preparativos para trollar, Sung Jin concentrou sua atenção em Edward enquanto voava, embora tecnicamente não estivesse voando, e se aproximou dele. Edward estava recuperando mana com os olhos fechados em um local um pouco distante dos outros caçadores. Sung Jin observou-o meditando. Edward parecia tão inocente com os olhos fechados. Que fez você se perguntar se havia outra pessoa tão pura quanto ele? Mas na verdade não é esse o caso. Ah. Certo. Eu tenho que ver se ele tem isso. Sung Jin virou a cabeça e olhou para os dedos de Edward. Havia anéis em todos os 10 dedos. Mas neles, era o anel do grande sábio com seu brilho azul que mais se destacava nos olhos de Sung Jin. Isso foi porque também estava em seu corpo atualmente dormindo. Como esperado. Esse cara também encontrou Aryan. E passou no teste dela. Na verdade, Sung Jin não conseguia se lembrar se Edward alguma vez usou o anel do grande sábio. Isso porque, na época, ele era completamente ignorante quando se tratava de magia. Então ele simplesmente pensou. Eles devem ter tido uma habilidade ativa incrível sempre que Edward ou Mustafa usavam um feitiço impressionante. Enquanto Sung Jin examinava o dedo de Edward, uma voz surgiu de repente do cubo da operadora de Edward. Mana totalmente recuperada para 100%. Depois, Edward abriu os olhos. No entanto, ele então de repente olhou para o Sung Jin sonhando. Sung Jin ficou incrivelmente alarmado. Oh! O que? Ele pode me ver? Enquanto Sung Jin ainda estava surpreso, os olhos de Edward voltaram para sua posição original. Sung Jin olhou para trás. Naquele momento, Mustafa estava recuperando mana sentado de pernas cruzadas logo atrás dele. Parecia que Edward estava olhando para Mustafa e não para Sung Jin. Depois de ter recuperado completamente sua mana. Certo. Ele não pode me ver. Esse corpo não existia naquela época.
Enquanto Sung Jin estava se assegurando, Edward de repente chamou seu cubo. Operadora. Você pode tirar Eltarin? Nas palavras de Edward. Um item em forma de estrela que emitia uma luz azul saiu do cubo. Sung Jin ficou incrivelmente surpreso quando viu isso. Isso porque parecia ver a imagem de nuvens flutuando dentro da estrela azulada. Esse item foi feito de nada menos que a joia que compõe o anel do grande sábio. A joia que o dragão Arshayard estava procurando. Como era um item feito de uma joia rara que até Cargus mal teve a chance de tocar. Não era um item normal. Era um item que até ele, que tinha concluído perfeitamente as raids desde o começo até agora, nunca tinha visto antes. Isso. O que? Sung Jin deu uma olhada mais de perto na joia azul que havia sido cortada na forma de uma estrela. No entanto, naquela hora, Edward murmurou enquanto segurava a estrela. Luz das estrelas. Depois disso, a estrela brilhou muito brevemente antes que a luz desaparecesse. Sung Jin piscou os olhos enquanto examinava Edward e seus arredores. O que é que foi isso? Apenas o que aconteceu? No entanto, não havia nada que tivesse mudado. Isso incluía os outros caçadores e... Claro! Edward! Os outros caçadores não sabiam que havia uma luz que brilhava naquele canto. Claro! Isso incluía o antigo Sung Jin que estava conversando com um Kuba. Sung Jin virou a cabeça e olhou novamente para Edward. Ele percebeu que havia uma coisa que havia mudado antes. E isso não era outro senão a expressão de Edward. Edward! Que vinha recuperando mana com uma expressão serena até um momento atrás. Agora tinha uma expressão sutilmente distorcida com um olhar ligeiramente mal-intencionado em seus olhos. Ele jogou a estrela dentro do cubo como se estivesse jogando fora um papel higiênico em uma lata de lixo. Sung Jin inclinou a cabeça. O que? Depois que ele usou a habilidade ativa, ele ficou irritado? No entanto, de repente, Sung Jin lembrou de ter visto a mesma expressão em Edward. Depois de pensar intensamente sobre isso, no final, essa expressão era semelhante à que Edward mostrou antes da luta com o Rei Demônio. Sim. Isso mesmo. Então, Sung Jin virou a cabeça. Mustafa terminou sua meditação e se levantou. Ilish fez um gesto com a mão quando viu isso e disse: Ei! Se você estiver pronto, então vamos nos apressar e ir embora. Os caçadores levantaram-se de seus lugares um por um, incluindo ele do passado, que esteve conversando com um Buba. No entanto, então Elish e Hildebrand chamaram os outros caçadores. Ei! Nada! Ryushin e Sung Jin. Venham aqui. O Sung Jin do passado se aproximou de Elish e Hildebrand. Os dois começaram a explicar a estratégia para eles. Desde que os inimigos estarão se aproximando de todas as direções a partir daqui. Ryushin. Você vai com Mustafa e o protege. Nada. Você estará com Shunsuke. As pessoas que restavam eram Sung Jin e Edward. Sung Jin. Você ficará com Edward? O Sung Jin sonhando lembrou de tudo depois disso. É definitivamente depois que ele disse isso. O Rei Demônio não deveria estar muito longe daqui. Não é? Tendo recebido suas ordens.
Seu eu do passado se aproximou de Edward. Ei, Ed. Eles me colocaram de seu guarda. Edward respondeu com uma voz ligeiramente deprimida. Mesmo? Eu não preciso de algo como um guarda. Realmente. Como se? Não seja ousado. Naquela época, seu eu passado e Edward eram bastante amigáveis. O Sung Jin do passado sorriu e bateu Edward no ombro. No entanto, dessa vez Edward levantou seu cajado sem dizer muito. Se fosse de acordo com sua personalidade alegre e normal, então Edward teria dito algo em troca. Tendo sentido algo estranho, seu eu passado perguntou a Edward: o que há de errado? Edward, você está nervoso? Não. Só que agora tudo está quase no fim. Em resposta, seu eu passado sorriu, não sabendo que ele ia morrer em breve. O Sung Jin do passado disse: está certo. Seria ótimo se essas raids tediosas já tivessem sido concluídas. Com isso, Edward respondeu secamente: sim. Crea a Acre. Na frente. Hildebrand e Lish foram adiante depois de abrir a porta de pedra. O rei demônio aguardava a pouca distância além desse ponto. O Sung Jin sonhando estava observando todos os movimentos de Edward até então. A partir do momento em que Edward viu aquela luz azul, sua expressão se tornou estranha e não mudou de volta. Uvaap! A Sangue Vingado dançou rapidamente toda vez que o braço e o pulso de Sung Jin se moviam. Que? Os inimigos que a Sangue Vingado cortou se transformaram em pedaços enquanto gritavam. O Sung Jin sonhando cruzou os braços sobre o peito enquanto observava. Embora na realidade, desde que ele era imaterial, ele só sentia vontade de cruzar os braços. No entanto, a luta não continuou por muito tempo. O Sung Jin que estava balançando a espada provavelmente estava ciente disso. Mas o Sung Jin que estava assistindo podia sentir ainda mais claramente. Isso foi devido ao fato de que a velocidade da Sangue Vingado que estava cortando os inimigos, e o movimento de Sung Jin que estava se esquivando dos ataques inimigos, estava gradualmente ficando mais lento. Ele está ficando exausto. Deus! Por outro lado, havia incontáveis monstros saindo do portal criado pelo Rei Demônio. Sung Jin olhou para a força principal que estava lutando contra o Rei Demônio. De acordo com Elish, a fim de parar o portal, era necessário ferir o corpo do rei. No entanto, a força principal que lutava contra o Rei Demônio foi incapaz de atacar devido a uma defesa desesperada contra os ataques do Rei Demônio. Então é por isso que não conseguimos terminar. Os inimigos continuaram a sair do portal. Incapaz de aguentar, o Sung Jin do passado olhou para trás enquanto ele gritava: Edward! Ajude aqui! Quando ele ouviu sua própria voz, Sung Jin pensou: agora é hora do clímax. Sung Jin olhou para Edward. No entanto, o corpo de Edward não estava de frente para o portal, mas foi virado na direção oposta, para onde os tanquiers estavam lutando contra o Rei Demônio. Esse desgraçado! Logo, Edward respirou profundamente quando ele começou a recitar um feitiço. A lança divina. O Sung Jin do passado. Mesmo então, pensou que Edward estava usando o feitiço para ajudá-lo. No entanto, neste momento,
Edward já havia decidido trollar. Da destruição. Lança de Deus. Uma incrivelmente densa lança de energia apareceu na mão de Edward quando o feitiço terminou. Quando Sung Jin viu isso, ele pensou: quando eu penso sobre isso depois de ter chegado a esse ponto? É aí que ele começou a ficar estranho. O feitiço em si é chamado de Lança de Deus. A Lança de Deus era magia de ataque da classe mais alta da categoria Magia Branca. Não era algo preparado para os monstros lutando com Sung Jin, mas um feitiço que estava preparado para o Rei Demônio. Usar isso nesses monstros não era diferente de usar uma faca de açougueiro para matar galinhas. Claro, não que ele usou assim. Edward não olhou para onde Sung Jin estava e jogou a lança de energia para frente, onde o Rei Demônio estava lutando contra Elish. Elish, tendo recebido um ataque furtivo de suas costas, soltou um grito de dor quando ele caiu para frente. Ard! O Rei Demônio que estava trocando golpes com ele não perdeu a oportunidade e instantaneamente cortou o pescoço de Elish. Hildebrand, que recebia os ataques do Rei Demônio junto com Elish, olhou para o corpo sem cabeça de Elish com uma expressão alarmada. Desde o início, tinha sido difícil defender com os dois trabalhando juntos. Agora que Elish morreu, era natural que toda a pressão se concentrasse nele. Hildebrand urgentemente ativou sua habilidade ativa. 4 muralhas do castelo. No entanto, durante esse momento, outro dos feitiços de Edward veio voando e perfurou. Vagalume. Uma tufo de fogo azul veio voando e queimou as costas de Hildebrand. Ugr. Hildebrand relaxou sua postura defensiva um pouco sob a dor intensa. Novamente, o Rei Demônio não perdeu a oportunidade apresentada. Ele usou a substância negra que cobria seu corpo como uma espada afiada e apunhalou-a no corpo de Hildebrand. Depois, a substância negra logo se transformou em várias lâminas e saiu do corpo de Hildebrand como uma explosão. Por causa disso, Hildebrand se transformou em um ouriço do mar humano e desmoronou no local. Apague-a! Mustafa, que estava de pé atrás de Hildebrand, estava prestes a recitar um feitiço de cura, mas fechou a boca. Isso foi porque ele percebeu rapidamente que Hildebrand havia morrido imediatamente. Ele imediatamente tentou recitar um feitiço diferente, mas o Rei Demônio já estava em cima dele. Agora que era uma situação em que não havia um único tanqueiro para protegê-lo, era natural que o corpo de Mustafa fosse cortado quase instantaneamente. Durante tudo isso, Shunsuke puxou seu arco inabalável enquanto gritava: 3 flechas dragão! Logo, 3 dragões apareceram do seu arco e foram voando em direção ao Rei Demônio. No entanto, o Rei Demônio moveu sua substância negra e refletiu de volta o primeiro, o segundo e o terceiro dragão. As 3 flechas que Shunsuke atirou voltaram e perfuraram o ombro esquerdo de Shunsuke, sua coxa direita e seu coração. Shunsuke desmaiou enquanto vomitava sangue. Foi agora que os atacantes que estavam bloqueando os portais finalmente olharam para trás. Nada e Araújo, Kuba e Ryushin e Sung Jin. Os caçadores que estavam bloqueando os portais em 3 seções diferentes. Todos os atacantes, além de Edward, ficaram alarmados quando viram o que aconteceu. Mas era tarde demais. Os caçadores que estavam mais próximos do ataque em pinça entre as forças do Rei Demônio e Edward foram os primeiros a morrer.
O Sung Jin do passado tinha uma expressão atordoada enquanto observava Edward. Ao mesmo tempo, o Sung Jin sonhando murmurou baixinho. Apenas porque? Logo, seu eu passado também perguntou a Edward. Apenas porque? No entanto, Edward não disse nada. O Sung Jin sonhando ignorou seu eu passado e se concentrou na expressão de Edward. Os cantos de sua boca tinham se levantado levemente. Logo, a substância negra do rei demônio cobriu Edward e instantaneamente o transformou em pó. Os inimigos que saíram do portal esfaquearam violentamente Sung Jin, que era o único que restava. Puck. Não ficou claro se ele sentia ou não a dor. Mas ele simplesmente ficou parado ali, tendo sentido a situação crítica de seu dono. A sangue vingado começou a gritar sozinha. Que é? Ah! Sung Jin levantou-se da cama com um grito. Apesar de já ter experimentado e sonhado com isso, Sung Jin não pôde deixar de gritar com a cena de sua própria morte. Aia! Aia! Depois de recuperar o fôlego, Sung Jin tirou a máscara que estava usando e colocou-a ao lado do travesseiro. Logo, o suor frio rolou de sua testa. Sung Jin limpou com a mão. Depois acendeu a lâmpada ao lado da cabeceira da cama. Flick! O quarto foi iluminado junto com o som do interruptor da lâmpada. Ele então olhou pela janela. Ainda estava escuro lá fora. Sung Jin estava prestes a perguntar ao cubo da operadora a hora. Mas a operadora começou a falar primeiro. E ring. Agora são 4 da manhã. Ring. Foi o alarme para acordar para ir na mais escuro que o preto. Sung Jin olhou fixamente para o cubo por um momento. Agora que penso nisso. Dizia que eu tinha que dormir por 7 horas. Para eu ter tido esse sonho, deveria significar que a quantidade de tempo se passou. Operadora. Isso é suficiente. Estou acordado. Desligando o alarme, Sung Jin se levantou da cama. Depois de tomar um banho simples, Sung Jin deixou 99 noites. Como sempre. Respirou o ar da manhã enquanto caminhava em direção ao mais escuro que o preto. Enquanto caminhava, no entanto, ele sentiu que andar era um pouco estranho. Isso provavelmente foi porque até pouco tempo atrás ele havia se movido flutuando no ar. Era incrivelmente vívido. Em vez de chamar isso de sonho, era mais como um tipo de revisitação do passado. Embora ele já tivesse experimentado tudo isso antes, ele se sentia como se estivesse vendo tudo outra vez. Isso foi especialmente assim porque ele foi capaz de livremente ver as coisas que ele não tinha sido capaz de ver naquela época. Havia 3 coisas que ele tinha visto dentro do sonho que deixaram uma forte impressão nele. Primeiro, foi o fato de que Edward possuía o anel do grande sábio. Segundo, Edward tinha um acessório em forma de estrela feito da joia rara que até um dragão desejava. Terceiro, foi que ele realmente tinha deliberadamente trollado de propósito. No entanto, com apenas isso, foi um pouco insuficiente para responder à pergunta de Sung Jin: por que Edward trollou? Eu não consigo entender só por ver isso por um dia. As circunstâncias em torno dele são desconhecidas também. Eu tenho que dormir outra noite. Sung Jin encontrou-se já diante do mais escuro que o preto. Enquanto pensava em várias coisas,
Sung Jin pensou. Bem, desde que ainda há amanhã. Vamos testá-lo amanhã também. Ele estava prestes a entrar em mais escuro que o preto quando Besgoro disse de repente. Sung Jin parou brevemente e perguntou. O que foi? Besgoro. E estranho. O que era estranho era que Besgoro tinha falado. Isso porque Besgoro normalmente temia o mais estranho que o preto e seu misterioso dono de loja. Foi por isso que Besgoro nunca falou quando eles estavam perto do mais escuro que o preto. Apesar de sua personalidade tagarela. No entanto, dessa vez, pela primeira vez, ele abriu a boca. O que é estranho? Besgoro respondeu. A escuridão. É superficial. O que? O mais escuro que o preto? Está certo. Normalmente. Mais escuro que o preto era escuro ao ponto que você não podia ver além do seu nariz. A razão pela qual Sung Jin usava Besgoro, que odiava vir aqui, era usar a visão fantasma do capacete. Sung Jin tirou Besgoro e olhou para o mais escuro que o preto com seus próprios olhos. O que Besgoro disse era verdade. A entrada ainda estava escura. Mas não era a escuridão do passado que faltava sequer uma única partícula de luz. Em vez disso, era apenas uma escuridão semelhante à escuridão que cobria as outras lojas. Sung Jin murmurou enquanto entrava no mais escuro que o preto. O que é isso? Creia. Como sempre. As velhas escadas de madeira eram barulhentas. Finalmente. Depois de entrar na loja, Sung Jin encontrou mais uma coisa que havia mudado. O dono da loja estava agora de pé ao lado da cadeira. Na verdade, se essa fosse uma loja normal, então esse não teria sido um detalhe notável. Mas esse dono de loja sempre esteve sentado em sua cadeira com as mãos juntas enquanto esperava por ele. Vendo o dono da loja parado, Sung Jin sentiu-se estranho. Quando ele olhou de perto, era ainda mais estranho. O dono da loja estava de pé olhando para um espaço vazio, sentindo-se levemente amedrontado. Sung Jin disse. O que? Por que você está? O dono da loja finalmente virou a cabeça para as palavras de Sung Jin e disse. Ah! Então você veio. Era como se ele estivesse pensando em outra coisa. O dono da loja então gesticulou para a cadeira enquanto ele dizia. Por favor, sente-se. É hora dos negócios. Certo? Os negócios. Quando Sung Jin se sentou na cadeira, o dono da loja sentou-se na cadeira oposta. Sung Jin estendeu apenas um dos mármores para o dono da loja e disse. Recarregue. O dono da loja recarregou o mármore sem palavras e depois devolveu-o a Sung Jin. Está certo. Você encontrou outro dragão. Havia outra pessoa que lia suas memórias aqui. Sung Jin entregou seu cubo sem palavras. Enquanto dizia. Dê-me elixires. Eu preciso deles. Realmente. O dono da loja tirou elixires do seu casaco e entregou-os a Sung Jin, que ele começou a beber imediatamente. No entanto, naquele momento o dono da loja falou. Você trabalhou duro até agora.
Meus negócios terminam aqui. Sung Jin, que estava no processo de engolir os elixires, tossiu de surpresa. O quê? Eu sou um ser que existe para transmitir a vontade. Eu cumpri meu dever a partir de hoje. Então não posso mais existir aqui. Quando Sung Jin inclinou a cabeça, o dono da loja continuou. O elixir que você acabou de beber é o último dele. Com isso, você agora tem tudo o que precisa. Você já tem a determinação e agora obteve o poder. É hora da história acabar. O que você quer dizer? Enquanto Sung Jin continuava encarando o dono da loja, o dono da loja continuou. Só estou dizendo que todos os requisitos foram atendidos. Requisitos? Enquanto Sung Jin levantava uma sobrancelha, o dono da loja falou rapidamente. Há muitas coisas a dizer. Mas não posso dizer tudo. Mesmo que eu pareça assim. Ainda sou uma pessoa ocupada. Esse trabalho, como devo dizer, é simplesmente como um trabalho de meio período. Parecia que o dono da loja não tinha intenção de dar uma resposta a Sung Jin. Agora é hora de se despedir. Foi divertido conhecê-lo pelo pouco tempo que tivemos. Sung Jin. No final dessas palavras, o corpo do dono da loja de repente começou a ser coberto por algo escuro. Sung Jin olhou surpreso para o dono da loja. Mas naquele momento o dono da loja falou mais uma vez. Agora que penso nisso. Havia algo que recebi sem pagamento. Eu devo dar algo em troca se eu receber algo. O dono da loja de repente estendeu a mão e apontou para o brinco que Sung Jin usava enquanto continuava. Quando você tem que escolher uma coisa, escolha isso. A verdade é sempre preciosa. Com essas palavras finais, o dono da loja foi assimilado na escuridão e desapareceu daquele local como se tivesse se dissipado na escuridão circundante. Sung Jin olhou ao redor da área onde o dono da loja desapareceu. O que aconteceu? Besgoro murmurou. Ele desapareceu? Sung Jin levantou-se e começou a examinar a área onde o dono da loja estava sentado. Não havia sinal de sua presença. O dono da loja desapareceu sem deixar vestígios. Sung Jin cruzou os braços enquanto olhava para o local vazio onde o dono da loja estava. Apenas. No entanto, quando ele estava cruzando os braços, algo tocou seu cotovelo. Era a garrafa vazia de elixir da qual ele acabou de beber. Sung Jin pegou e inspecionou a garrafa vazia. O dono da loja se despediu como se fosse permanente, em vez de uma separação temporária. Considerando suas características de não contar tudo, mas ser verdadeiro com o que ele diz, o homem definitivamente desapareceu para sempre. Como se culpasse o lojista já desaparecido. Sung Jin disse. Mas então, onde eu deveria usar minhas moedas negras agora? Nos últimos capítulos, ele usou todas as suas moedas negras para comprar elixires. Mas agora que o dono da loja tinha ido embora, ele não podia mais comprar mais elixires. Ele agora não tinha outro lugar para gastar suas moedas negras. Merda! Ele fez o que quis até o final. Sung Jin chutou a cadeira em que o dono da loja estava sentado.
Besgoro sussurrou em seus ouvidos depois. E bem. Há pelo menos isso. O que é? E que você trocou todas as suas moedas brancas em água benta do batismo. E se você não fizesse algo assim? Então você não teria sido capaz de aumentar seu número de aliados. Sung Jin olhou brevemente para a cadeira vazia antes de dizer. Isso é verdade. Depois disso, ele saiu do lugar. No caminho de volta para o 99 Noites, Sung Jin refletiu sobre as palavras que o dono da loja havia dito. Eu sou um ser que existe para transmitir a vontade. Eu cumpri meu dever a partir de hoje. Então não posso mais existir aqui. Você já tem a determinação e agora obteve o poder. É hora da história acabar. Só estou dizendo que todos os requisitos foram atendidos. A maior parte do que o dono da loja disse era difícil de entender. Mas das coisas que ele havia dito, Sung Jin entendia uma coisa. Isso era que o dono da loja havia dito enquanto apontava para o brinco de Sung Jin. Quando você tem que escolher uma coisa, escolha isso. A verdade é sempre preciosa. Sung Jin levou a mão ao ouvido. Mas, por que isso? Ele tocou o brinco e disse. Desequipar. Logo a luz roxa da joia encravada no brinco pegou seu olhar. O olho meio fechado e sonolentos dentro da joia estava olhando para ele. Em alguns ângulos, parecia que estava um pouco sonolento e, em outros, parecia que estava brilhando de repente para ele. Isso. Qual era o nome disso? Sung Jin segurou o brinco acima da cabeça. Logo, a janela de informações da operadora apareceu e ele leu o nome do brinco novamente. Trite. Olho de Jeremias. Deixando isso de lado, Sung Jin estava incrivelmente curioso sobre o que o dono da loja queria dizer. Quando você tem que escolher uma coisa, quando será a hora para isso? Ele não é alguém que diria as coisas levemente. Por enquanto. Sung Jin reequipou o brinco dizendo. Equipar. Depois. Ele andou na estrada para 99 noites. Mas ao longo do caminho, Sung Jin de repente teve uma ideia. Se virou e se dirigiu para a forja de cargos. Ele estava curioso sobre como o trabalho de ontem estava progredindo. A forja de cargos era tão brilhante quanto o meio do dia. Apesar de estar tão cedo da manhã, o brilho do aço fundido brilhava da fornalha. E havia fogos de artifício subindo incessantemente da bigorna e do martelo. O que era único era que havia vários anões semelhantes a cargos que estavam reunidos na forja. Ele disse que ia chamar seus parentes. Não é? 1, 2, 3, 4. Sung Jin desistiu de contá-los quando o número ultrapassou 7. Isso porque sua aparência era tão semelhante ao ponto que era como tentar resolver um quebra-cabeça. Eles ainda estavam se concentrando em seu trabalho. Mesmo quando Sung Jin chegou perto. Era como se Sung Jin tivesse se tornado um fantasma invisível. Sung Jin observou-os trabalhar com os braços cruzados. Depois de um tempo, Cargus viu Sung Jin e levantou a mão. Olá. Ai. Caçador. Sung Jin quase não o reconheceu. Isso porque o rosto de Cargus estava completamente preto e havia vários lugares em sua barba que haviam sido queimados. Além disso,
desde que ele tinha se misturado entre seus parentes que se pareciam com ele. Sung Jin tinha confundido ele com outra pessoa. Ah! Olá! Cargos. Sung Jin se aproximou dele e perguntou. Como é? Está indo bem? Os olhos do ferreiro brilhavam como os de um homem bêbado. Tudo está indo bem. Pois meus primos e eu estamos colocando nossa alma para fazê-lo. Agora. Dê uma olhada. Ele gesticulou para Sung Jin olhar dentro da fornalha. Sung Jin tentou olhar como dirigido. Mas apenas o ato de tentar dar uma espiada no interior fez com que o rosto de Sung Jin fosse atingido por um imenso calor escaldante. Mas ele se forçou a olhar para dentro de qualquer maneira. Apesar do calor, havia algo parecido com um filtro de rede colocado abaixo. Mas algo colocado em cima dele estava emitindo um brilho azul radiante. Sung Jin ficou olhando atentamente por cerca de 3 segundos quando... Ele percebeu que a luz brilhante era como a forma de uma estrela brilhante. Ele suportou as chamas abrasadoras que ameaçavam derreter seu rosto e perguntou a Cargos. Cargos. Essa joia. Você está criando na forma de uma estrela? Não. Não. Essa joia. Eu não posso explicar. Mas não posso mudar sua forma como eu quiser. Então? Ela escolhe sua forma por si só. Sung Jin perguntou surpreso. O que? Eu também não pude acreditar na primeira vez que li as anotações antigas deixadas pelos ferreiros de antigamente. No entanto, agora que vejo, as lendas eram verdadeiras. Aquela joia é como se originalmente estivesse nessa forma. Parecia que a joia era feita de algum tipo de liga com memória de forma. Embora fosse provável que Cargos não soubesse o que era. Então, vou deixar em suas mãos. Está bem. Apenas tenha fé em mim. Sung Jin despediu-se de Cargos e depois saiu. A caminho da 99 noites. Besgoro disse. E que objeto fascinante! Uma joia que retorna a uma forma de estrela por si mesma. Todos os meus anos no campo de batalha, lutando e triunfando contra inúmeros chefes bárbaros do norte, líderes de culto pagãos do sul e as bruxas do oeste. Eu tomei um grande número de tesouros como meus troféus. Mas eu nunca ouvi nem vi qualquer coisa assim. Nas palavras de Besgoro, Sung Jin soltou um bufo curto. Sua atenção voltou ao sonho que ele acabou de ter. O item em forma de estrela que Edward usou. Então, isso. Essa joia foi a peça oculta do capítulo anterior, que Arashayard estava procurando. No momento em que você a obteve do cadáver, Arashayard apareceria do céu e a exigiria. Se você recusasse, você lutaria. O que significa? Isso significava que Edward também havia passado no teste de Arashayard e confiado a Cargos depois de ganhar a joia. Apenas o que Edward fez por aí. Aquela joia. Então, as dúvidas deram origem a novas dúvidas. Mas a joia não estaria completa até outro dia. Sung Jin parou por alguns instantes e olhou de volta para a forja de Cargos. A luz do fogo da forja podia ser facilmente vista de longe. Ele intensamente olhou para a luz por alguns segundos. Depois voltou para 99 noites. O som do seu estômago roncando podia ser ouvido claramente.
Sung Jin finalmente abriu a boca. Operadora. A hora? A hora é 13h07. Já é de tarde? Depois que ele retornou de sua viagem do mais escuro que o preto e da forja de cargos, Sung Jin tinha ido para a cama. Ele não comeu o café da manhã. Nem dormiu. Em vez disso, ele pensou sobre o que os dois dragões, Ariane e Arshayar, disseram sobre o que o dono da loja de mais escuro que o preto havia dito. E sobre o passado de Edward e seus segredos. Todas as peças parecem estar lá, mas não parecem se encaixar de forma alguma. Isso foi, sem dúvida, porque ainda havia uma peça do quebra-cabeça que estava faltando. Por enquanto. Depois que a próxima raid terminar. Eu deveria saber mais depois que a joia estiver completa. Enquanto Sung Jin ainda estava pensando sobre as coisas, seu estômago mais uma vez rosnou. Sung Jin levantou-se da cama como uma mola. Era uma necessidade para os caçadores comerem corretamente. Ele ouviu a voz da operadora quando ele abriu a porta e começou a descer. E o escolhido solicitou seu teletransporte. Agora. Quando Sung Jin virou a cabeça para olhar, a aparência de Seren foi mostrada acima do cubo. Ah! Certo. Seren também é importante. Sung Jin disse ao cubo. Ah! Eu irei. Me teleporte. Sung Jin foi teleportado para um restaurante nos arredores do Mercado Negro. A paisagem ecológica foi bem projetada com todos os tipos de flores e árvores. Era a primeira vez que Sung Jin tinha visto tal lugar. Embora ele fosse a pessoa que passou a maior parte do tempo no Mercado Negro, Sung Jin estava pensando Val. Havia um lugar como esse. Foi uma maravilha que ela encontrou um lugar assim. Seren estava sentada na melhor mesa no centro, como não havia outros convidados. As reservas não eram necessárias. Sung Jin sentou-se na frente dela. O problema era que, ao contrário do ambiente claro e bonito, o clima era bastante pesado. Mesmo que eles não tivessem uma briga. Ou melhor, mesmo que eles não tivessem um relacionamento próximo bastante para brigarem. O clima foi um pouco estranho. Depois de um momento, um servo demi-humano com imensos chifres se aproximou enquanto dizia: Bem-vindos aos 5 emoções. Vocês estão prontos para fazer o pedido? Seren levantou a mão para ele. Nós vamos pedir um pouco depois. Entendido. Então, por favor, me chamem quando estiverem prontos para pedir. O servo demi-humano educadamente despediu-se e desapareceu por trás. O constrangimento foi retomado. Os dois hesitaram por um momento. Eu pensei sobre ontem. Mas eu pensei sobre ontem. M. Os dois falaram simultaneamente. Mas depois pararam e se encararam. Sung Jin usou esse tempo para falar primeiro. Desculpando-se. Ontem. Eu acho que eu estava um pouco apressado. Quando você encontrou Edward? Como eu devo dizer? Ele realmente parece um cara legal. Afinal. Seren também respondeu, incluindo um pedido de desculpas. Não. Tudo bem. Opa! Como Opa tinha voltado no tempo uma vez. Deveria ter havido algo que você viu antes. Eu acho que não fui capaz de entender isso.
Se Opa quisesse fazer algo assim, deve ter havido uma razão para isso. O humor estranho rapidamente se dissipou quando a conversa começou assim. Além disso, naquela hora o estômago de Sung Jin mais uma vez deixou sair um som. Ronco. A atmosfera ficou subitamente menos séria. Sung Jin deu um tapinha no estômago quando ele disse: Vamos primeiro pedir nossa comida e depois continuar com a nossa conversa. Eu pulei o café da manhã. Então estou com muita fome. Ah, claro. Estamos prontos para pedir. O servo demi-humano com grande chifre se aproximou e anotou seus pedidos. Feito isso, Sung Jin declarou o cerne da questão. Bem, o que eu vejo é diferente do que você vê. Mas é o suficiente se confiamos uns nos outros e agimos mesmo se há coisas que sabemos e não sabemos entre nós. É o mesmo para mim e é o mesmo para você. Foi o que ele tinha pensado ontem. Seren acenou com a cabeça quando ela disse: Sim. Opa. Depois. Sung Jin pensou brevemente em Edward mais uma vez. Aquele cara. Que sempre foi gentil. Também não era irracional que Seren tivesse entendido mal. Naquela hora, Seren disse: Opa! Mas o que você está dizendo é... Sua hesitação significava que havia algo mais que ela queria dizer. O que? Não é nada. Ao contrário de suas ações normais. Ela balançou a cabeça humildemente. Durante esse tempo, o servo demi-humano começou a servir a comida. Aqui está a salada com ostras e molho fresco.